esse resultado. Nas aulas anteriores também, nós vimos sobre o sistema ABO, que existe também uma questão de dominância do grupo A e do grupo B sobre o grupo O e uma codominância do grupo AB. Então, dessa forma, nós já entendemos, por questão aí de antígeno e anticorpo, então o grupo O ele é doador universal e o AB é receptor universal, certo? Nesse caso, o que nos interessa aqui na genética é, então, a questão genotípica. Então, o grupo A, ele é isão A ou isão A izinho. O grupo B, isão B ou isão B izinho. O grupo AB só tem um genótipo, que é isão A, isão B, e o grupo O é recessivo, izinho, izinho. Então, dessa forma, a nossa pergunta, ela dizia, explique por que o sangue... Só um segundinho aqui, que não tô conseguindo enxergar, né? O sangue tipo O é considerado doador universal e o sangue tipo AB é considerado receptor universal. Então, justamente porque, né, o tipo AB, ele apresenta, né, os aglutinogênios A e B. Então, ele não vai produzir anticorpos e ele vai poder receber do A, do B e do O. Né? Então, dessa forma, e inclusive do AB. Então, é importante. E o grupo O, então, como ele tem anti-A e anti-B, se ele recebe, ele vai coagular. Então, automaticamente, eles só podem receber do O. Sabendo que o indivíduo, de novo a questão aqui, sabendo que o indivíduo do tipo O necessita de transfusão de sangue, quais tipos de sangue ele pode receber de doadores? Por que isso acontece? Então, o indivíduo aqui do tipo O, ele necessita de transfusão. Então, ele vai receber apenas do tipo O, nesse caso. E se ele for, nós não temos na questão o RH, se ele é RH positivo ou RH negativo. Né? Também é importante, porque se o indivíduo é RH negativo e recebe o sangue RH positivo, ele vai também ter uma rejeição em relação a isso. Determine a proporção fenotípica e genotípica do tipo de sangue de filhos de um casal em que o pai é do tipo A, tendo a sua mãe, que era do tipo O. Então, notem, aqui tem uma pegadinha, né? Mas tá bem claro ali. Então, o pai, o indivíduo masculino, é do tipo A. Mas esse A, ele vem de uma mãe que era do tipo O. Possivelmente, seu pai era tipo A. Então, ele é um A heterozigoto para o O. E a mãe do tipo AB. Né? Então, esses filhos teriam aí uma mãe AB e um pai A heterozigoto. Fazendo de novo, a transposição aqui para o quadrado de Punnett, nós vamos ter um indivíduo homozigoto para o tipo A, o tipo AB, que é codominância, o tipo A heterozigoto e o tipo B heterozigoto. Então, são esses os genótipos que nós vamos encontrar. Nós vamos ter 4 genótipos diferentes com 4 fenótipos. Aliás, o que a gente observa aqui? É possível, no caso, se eu tivesse perguntado para vocês, esse casal aqui ter indivíduos tipo O? Não, porque nós vamos ter 50% do fenótipo vai ser tipo A, 25% AB e 25% B. Então, o fenótipo O aqui ele não vai aparecer. Um casal do tipo A e B tiveram um filho do tipo O. Como se explica isso? Então, se o casal é A e B, e se eles forem heterozigoto, é possível sim. Tá? Já mostramos aqui. Então, o quadrado já está formado. Então, eu tenho tipo A, tipo B.
heterozigoto para o A, heterozigoto para o B e o O. Novamente, 4 genótipos. E, nesse caso, eu tenho... Aqui tem um errinho, né? Eu acho que na hora de modificar eu acabei não alterando. Então, eu vou ter o tipo sanguíneo AB, tipo B, tipo A e tipo O. Então, leia isso aqui como na proporção de 25%. Os 4 tipos de sangue aqui. Agora, nós vamos observar aqui que nessa questão nós temos um casal do tipo AB, podem ter filhos do tipo O. Então, notem, o casal é AB, né? Então, o AB é codominante. Nesse caso, eu fiz até a distribuição para que vocês observem. Não existe nenhuma possibilidade desse casal ter um filho tipo O. Eles podem ter 3 genótipos, A, B e AB. E o fenótipo, 25% A, 50% AB, 25% B e 0% O. Então, a resposta seria que neste caso, impossível ter um filho tipo O de um casal. Também, nos exercícios anteriores, eu coloquei para vocês uma questão sobre a segunda lei de Mendel, e vocês notem aqui que ele traz esses fenótipos, só que nesse exemplo aqui nós temos, ao invés da letra C, a letra B, né, que caracteriza. Então, no nosso exercício, mas só para mostrar para vocês. Então, nós temos os fenótipos, que são verdes, azul, amarelos e brancos. Então, na segunda lei de Mendel, nós vamos ter a interação de 2 pares de alelos nesse caso. Então, eu estou levando em consideração 2 pares de alelos que vão determinar o fenótipo. A pergunta era: a determinação da cor das penas em periquitos é feita por 2 pares de alelos. O alelo B, dominante, condiciona a produção do pigmento amarelo, e o alelo C condiciona a produção de melanina, resulta em penas pretas ou azuladas e em um fenótipo rajado. Nós vamos ter, então, o periquito verde-amarelo, que ele pode ser, leva os 2 alelos dominantes, Bzão, Czão, pode ser homo ou heterozigoto. E a proporção que nós vamos ter é 9 por 3 por 3 por 1. 9 verdes, 3 azul, rajado, 3 amarelo e 1 branco. O periquito azul, então, a sua condição é pelo alelo Czão. Então, quando ele tem o alelo Czão homo heterozigoto, ele vai desenvolver a plumagem aí, a coloração azul rajado. E quando ele tem o alelo Bzão, no caso dominante ou hétero, homo heterozigoto, ele vai desenvolver então a plumagem amarelo e o duplo recessivo é o branco. Agora, eu já demonstro para vocês aqui qual será a proporção esperada para o cruzamento entre 2 periquitos verdes e amarelos, híbridos para os 2 pares, né? Então, verde e amarelo é aquela característica dominante. Então, se ele é heterozigoto, híbrido, heterozigoto para as 2 características, eu vou ter um quadrado de Punnett, que já para adiantar, já trouxe ele prontinho, e desenvolvi aqui todas as possíveis combinações. E dessa forma, eu vou ter para o periquito verde, notem que eu selecionei aqui as características que tem o Bzão e o Czão. Então, nessas condições, nós vamos ter a proporção de 9 combinações aí, São a proporção de 9. Agora, para o periquito azul rajado, que é condicionado pelo Czão, nós vamos ter 3. E para o periquito amarelo, nós vamos ter também 3. E o duplo recessivo branco, 1. Então, essa proporção é o que se verifica na segunda lei de Mendel. Então, fácil de entender, porque eu levo em consideração aí a ocorrência de 2 pares de alelos. Agora, a segunda questão era: qual é a probabilidade de um casal de periquitos amarelos que gerou o periquito branco
gerar uma nova ninhada contendo periquitos brancos. Então, se eu estou falando aqui, né, de os indivíduos amarelos, se eles já geraram periquitos brancos, né, significa que ele é heterozigoto para essa condição. Então, logo, eu já trouxe aqui, né? Então, ele é Bzão, Bzinho. Então, esse Bzinho aqui, por quê? Lá do entendimento, né? Então, se tem branco é porque o Bzinho existe. Caso contrário, não poderia ocorrer. Aí, eu fiz a mesma distribuição, né? Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Bzão, Czinho, Bzão, Czinho, Bzinho, Czinho, Bzinho, Czinho. Vocês notem que repete, né? Então, eu poderia ter reduzido isso, mas eu preferi deixar e depois a gente faz uma simplificação da fração. Aqui, nós temos, então, a proporção que agora não é mais 9 por 3 por 3 por 1, porque eu tenho um outro exemplo, né? E eu tenho os indivíduos brancos. Qual a proporção que resultou aqui? 12 indivíduos amarelos e 4 indivíduos brancos. Neste caso, eu tenho 4 por 12, ou, simplificando, 1 por 4. Ou seja, a resposta, né, seria 25%. Qual é a probabilidade do casal amarelo ter, novamente, né, uma ninhada contendo indivíduos? De 1/4. Essa é a resposta. Bom, pessoal, eu espero ter esclarecido, né? Vocês sabem que é bastante complicado, são bastante informações e às vezes a gente tem dificuldade de sozinho conseguir entender isso, tá? Mas espero que tenham contribuído. Então, assistam a aula como revisão e aguardem as próximas novidades por aí. Valeu!